São José do Rio Preto, né, o caso aí de uma bebê de apenas 36 dias que foi espancada ali pelo pai. A Justiça de Rio Preto decretou a prisão preventiva dos pais, né, desse bebê recém-nascido de apenas 11 anos. O pai aparece em um vídeo agredindo de maneira violenta, né, esse bebê. A gente tem até as imagens, dá só uma olhada ali, ó. Olha só, chega a mexer com a gente, né? Olha só o que ele faz. A gente vê ali que é um bebê conforto ou um carrinho de bebê, né? E ele chacoalha violentamente esse bebê, repito, pouco mais de um mês de vida. Né? E a gente vai ao vivo aqui até a delegacia de São José do Rio Preto. O Vitor Garcês está lá e vai conversar com a gente agora. Inclusive a delegada que está cuidando do caso vai conversar com a gente também. Boa tarde para você, Vitor. Boa tarde, Fabiano. Ótima tarde para todo mundo que está acompanhando o Brasil Urgente Regional. É até difícil de falar boa tarde, né, diante desse caso grave que aconteceu aqui na cidade. A Polícia Civil aqui de São José do Rio Preto, a Delegacia de Defesa da Mulher, está investigando esse caso onde uma bebê recém-nascida de apenas 36 dias de vida foi agredida pelo pai, um jovem de 28 anos de idade. Parte das agressões foram filmadas, inclusive, pela mãe dessa criança, e nas imagens dá para ver o momento que esse homem chacoalha violentamente o carrinho onde essa bebê estava e até ela desmaiar. Na semana passada, a mãe dessa criança procurou a Delegacia de Defesa da Mulher aqui de São José do Rio Preto para registrar um boletim de ocorrência dessas agressões. Inclusive, ela pediu uma medida protetiva contra o companheiro. Foi então que a delegada responsável pelo caso iniciou as investigações, começou a ouvir as testemunhas aí que têm contato com esse casal, e hoje foi cumprido dois mandados de prisões preventiva contra esse casal. O pai, que é suspeito das agressões, esse jovem de 28 anos, e a mãe da criança, uma jovem de 24 anos. Eu estou aqui na DDM, vou conversar agora com a doutora Cristina Spir Santana, delegada responsável por esse inquérito. Doutora, nas imagens que nós tivemos acesso, né, mostra aí parte das agressões, mas segundo o depoimento que a mãe da vítima contou para a senhora, como que foram essas agressões, o que ela conta aí que aconteceu na casa desse casal? A mãe da criança conta que o seu companheiro, foi agredir a criança porque estava chorando. Então, ele teria sacudido por 3 vezes a criança e depois, por mais 3 vezes, ele a arremessou na direção do berço. E a agrediu logo em seguida, a fim de intimidá-la e porque ela teria tentado impedir que aquilo tudo ocorresse. Mas a criança desfaleceu. De imediato, ficou sem sentidos. E ela, por medo dele, foi o que ela disse, resolveu não socorrer a criança no aguardo de uma eventual melhora. Então, essa ocorrência foi registrada na quarta-feira passada, há menos de uma semana. Logo no mesmo dia, ela foi ouvida, solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência contra ele, dizendo que o temia. Foi para a casa de parentes e ele foi intimado a respeito dessas medidas concedidas no sábado. O problema é que ele permaneceu na casa e uma das medidas protetivas de urgência é o afastamento do agressor do lar. Então, hoje ele também foi autuado em flagrante por descumprimento de medidas protetivas de urgência e foram cumpridos os 2 mandados de prisão preventiva que nós solicitamos na semana passada, em razão da atitude agressiva dele contra a criança e também em razão da omissão dessa mãe em não prestar imediato socorro. Certo, doutora, a senhora falou, né, da questão da omissão da parte da mãe, porque as imagens foram gravadas pelo celular desta mulher, né? Por que ela foi presa também hoje junto com esse companheiro? Para a polícia, né, quantas horas aí se passaram depois das agressões até ela procurar uma ajuda médica, né? O que vocês já apuraram em relação ao socorro prestado aí por essa mãe e por que ela foi presa também?
Ela foi presa também porque, no caso dela, que é mãe, a omissão é penalmente relevante. Ela é mãe, portanto, ela tem o dever de proteger, de guardar e de cuidar. Quando ela observa que a criança perdeu os sentidos e não volta mais, que parou de se alimentar, que parou de chorar por várias horas, ela deveria ter chamado a polícia, ter pedido a um familiar, a qualquer conhecido que a ajudasse a socorrer essa criança e não ficasse aguardando que a criança melhorasse, sem falar que ela também mentiu na delegacia para a polícia, dizendo versões contraditórias. Então, por isso também ela foi considerada partícipe desse delito. Certo, doutora. O nosso apresentador, o Fabiano Leamas, está ao vivo agora com a gente, né? Ele tem uma pergunta para a senhora, já que esse casal foi preso hoje, teve um mandado aí de prisão preventiva cumprido e o casal foi encaminhado para a sede da DEIC aqui em São José do Rio Preto. Fabiano. Pois é, Vitor, a doutora acabou de explicar, né, por que a mãe acabou sendo presa também nessa ocorrência. A gente vê no vídeo, que inclusive nós estamos exibindo aqui, né, que o pai claramente está agredindo a criança, né, de uma maneira violenta, inclusive, que chega, né, a arrepiar quem é pai e quem é mãe, né? A criança tem 36 dias de vida, né? É uma criança, é um bebê frágil, né? Ô Vitor, eu queria que você perguntasse para a doutora, aliás, agradeça ela depois por ceder aí uma parte do dia para atender a gente, né? Qual é o próximo passo agora da Polícia Civil, né? Foi expedido aí e aceito pela Justiça essa prisão preventiva. O que a polícia vai fazer a partir de agora? Vai colher depoimentos? Já colheu depoimentos? Qual é o próximo passo, então, com a prisão dos dois? Certo, Fabiano. Doutora Cristina, o nosso apresentador, o Fabiano Leamas, quer saber em relação à investigação. Hoje foram cumpridos os 2 mandados de prisão preventiva, mas agora, da parte da Polícia Civil, em relação a esse inquérito, quais são os próximos passos da investigação após o cumprimento dos 2 mandados de prisão preventiva? Agora nós temos 10 dias para terminar esse inquérito, mas eu acredito que ele será finalizado até bem antes. Porque, na verdade, na quarta, na quinta e na sexta, nós já fizemos muita coisa. Nós ouvimos várias pessoas, ouvimos gente da família, pessoas que são próximas ao casal. Nós já temos um laudo de exame de corpo de delito que indica que a criança está com lesões graves. Então, para finalizar, ouvir mais algumas pessoas, amealhar o maior número possível de indícios, finalizar o inquérito com o relatório da delegada de polícia e mandá-lo para a Justiça. Certo, doutor. Em relação aos crimes, né? Pelo inquérito que vocês estão investigando, né? Já foi instaurado aqui na DDM, quais são os crimes que esse homem e a mulher dele, né? Esse casal, podem ter cometido em relação a essa criança de apenas 36 dias de vida? Os crimes em apuração, por enquanto, são de tentativa de feminicídio, autoria e participação, e também de omissão de socorro. Há também um delito de maus tratos que pode se configurar tanto em relação à criança que está internada em estado bastante grave, quanto também em relação a outra criança que é fruto de um outro relacionamento da mulher e que residia com o casal. Falando dessa criança, né, essa bebê que está internada no Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto, depois de sofrer essas agressões, ela está internada na UTI em estado grave, depois de sofrer as agressões cometidas por esse pai que está preso preventivamente. Doutora, fala pra gente em relação ao estado de saúde da criança. Ela está o estado de saúde dela é considerado muito grave. Quais foram as lesões aí apuradas pelo exame que essa criança passou? O laudo elaborado pelo senhor médico legista indica que essa criança sofreu diversas fraturas. Sofreu também fratura no crânio.
Ela teve que ser submetida a uma cirurgia assim que deu entrada no Hospital da Criança para a colocação de uma válvula e drenagem de um coágulo no cérebro. Portanto, o estado dela inspira muitos cuidados. Certo, doutora Cristina, muito obrigado pela sua participação, por ceder aí parte da sua tarde para a gente, viu? Fabiano, então a gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação da Band Paulista. É com você, Fabiano. Valeu, Vitor. Obrigado. Mais uma vez agradeço a doutora Cristina por dar essa entrevista para a gente, né, e a gente deseja sorte nas investigações, porque é um caso, né, terrível, né? Como é que pode